Olá, amigos do canal Filosofia de Trader, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui para mostrar o resultado da primeira semana de novembro, utilizando o excelente setup Maguila do excepcional analista Rodrigo Cohen. O objetivo do backtest, como sempre digo, é mostrarmos como ele foi durante a semana. Lembrando sempre que isso não é uma recomendação de compra. Lembrando também que temos como configurar o setup Maguila no Tride, que é o que nós utilizamos para operar. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro, para falarmos sobre backtest, é importante entendermos o que nós usamos. Primeiro, o setup Maguila, para quem não conhece, após candle fechar rompendo a média móvel exponencial de 21 e o candle posterior romper o anterior, nós entramos na operação. Vou pegar aqui um exemplo, deixa eu ver aqui como está meu trade. Tá. Aqui é o meu trade, não liguem para os valores das operações. Hoje estava testando algumas coisas de scalper com mais de um contrato, com 10 contratos, 5 contratos. Estava fazendo bastante scalper aqui no meio, na atualização do mercado, não liguem para isso. O resultado aqui é insignificante perto do conteúdo que nós estamos passando. E qual que é o conceito aqui do setup do Maguila? Tá? Vou pegar um exemplo aqui do dia, vamos lá, aqui, um exemplo legal. A nossa média móvel 21, ela está em rosa, tá vendo? A média móvel exponencial 21. Perfeito? Então aqui, ó, onde nós entraríamos aqui, ó, rompeu, poderia até entrar nessa daqui que rompeu, tá vendo? Mas vamos lá, vamos ser mais protecionista. Aqui rompeu, tá vendo? Ó, rompeu a média móvel. Quando rompeu a média móvel e rompeu esse candle, você entra na operação. O que eu estou usando de gain? O tamanho, eu entro sempre com 2 contratos, como vou mostrar no backtest. E o que eu entro de gain? O primeiro gain, 150 pontos. E o segundo gain, nesse caso aqui, 500 pontos. Tá? Mas dá para deixar rolar ele mais, né? Mas aqui, 500 pontos são situações aqui que nos dá um conforto para fazermos nosso backtest. Perfeito? Então essas são as entradas. Como eu disse anteriormente, nosso backtest ele tem um loss máximo de 1000 pontos. Então se fizer 1000 pontos negativo, a gente para a operação, e um gain máximo infinito. Fizemos 5.000 pontos, legal, parabéns para nós. Tempo do gráfico 5 minutos. Então o primeiro gain é sempre o tamanho do candle anterior. Como mostramos lá, se o candle é de 150, o primeiro gain a gente busca 150. Aí pegou o primeiro gain, nós subimos o stop para metade do tamanho do candle anterior. E o stop gain será de 500. Exemplo, candle anterior, 300 pontos. Pegamos um gain de 300 pontos. O que a gente faz? Como a gente entra com 2 contratos, a gente põe o segundo gain para 150 pontos. Se voltar no 150, ele estopa a gente com mais 150 pontos. Porém, se ele chegar no 500, ele dá outro gain para a gente de 500. Então, esses dois cenários que nós temos para os gains. Ok? Já para o loss, então vamos lá. Tem um candle de 300 pontos, 2 contratos. Voltou 2 contratos, então são 600 pontos de loss. Perfeito? Esse é o nosso backtest. E vamos agora falarmos dos resultados que nós conseguimos. Essa semana nós não tivemos operações no dia 2, perfeito? E começamos as operações no dia 3, usando o setup do Maguila. Tá? Então nós tivemos dia 3, na primeira operação nossa, 190 pontos de gain e depois 500 pontos de gain. Perfeito? Depois, na segunda operação, tivemos um loss de 170 e no outro contrato também, logicamente, 170. Na operação 3, um loss de 440 e outro loss de 440. Tivemos uma quarta operação com 155 de gain, e aí entra naquele caso que a gente falou. A gente sobe o stop para 77 ou ele vai para 500. Nesse caso, pegamos 77,5.
E na operação 5, 220 de gain no primeiro contrato e no segundo 110 de gain. Então no final terminamos com 32 pontos e meio. Perfeito? Não foi um grande resultado do dia 3, porém olha o dia 4. Esse setup, gente, é muito bom quando o mercado está com uma tendência de alta, uma tendência de baixa, perfeito? Então ele fez 220 no dia 4 o primeiro contrato e 500 no segundo, bacana. Com a operação 2, menos 105 e menos 105, operação 3, 125 e 500, é aquele cenário que nós mostramos, e operação 4, 125, aí o mercado voltou, pegou 62 e deu 1.322 pontos. Sensacional. Dia 5 nós tivemos aqui, ó, 445 pontos de gain e 500 pontos, 125 pontos na operação 2, 62,5, 125 pontos e 500. 1.757 pontos. Perfeito? No dia 6, nós tivemos aqui, ó, 277 de loss e 277 de loss. Aí, você vê aqui, ó, eu peguei um loss de 405, 405. Na verdade, esse loss, ó, já passaria do meu limite do dia, tá? Então, assim, teoricamente, se você seguir, sempre que você faz um backtest, ou sempre que você opera, você tem que ter um gerenciamento de risco adequado. Perfeito? Então tomem cuidado, nesse caso eu não entraria nesse 405 não, eu esperaria uma próxima oportunidade com um candle menor, tentando chegar aí num gain. Perfeito? Porque 405 foi muito pesado, esse loss de 805 passaria do nosso operacional. Tá? Mas nesse caso entramos menos 1.350 e nós fechamos a semana com, gente, um gain de 1.762 pontos e 50. Daria pra gente, com 2 contratos, né, que a gente está operando, R$ 352,50 na semana. Perfeito? Lembrando sempre que não é uma recomendação, isso aqui é apenas um backtest. Nós fizemos o backtest da semana passada, foi sensacional, deu R$ 1.590, tá? Uma coisa assim, entrem lá nesse backtest, está muito legal. E não é uma recomendação, a gente só apenas uma maneira de operar o setup Maguila com o setup pelo que a gente está fazendo no nosso operacional, muito bom, porém muita cautela, não tem confiança, faz na conta demo, faça um gerenciamento de risco adequado. Perfeito, gente, para quem não é inscrito no canal, se inscrevam, comentem, curtam, isso ajuda muito a continuarmos fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível. Obrigado mais uma vez por estarem conosco. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e até a próxima.